De demonstração de hoje eu resolvi colocar aqui para vocês 4 aplicações. Todas elas são relacionadas a vocês conseguirem fazer o acesso remoto de um PC ou de um Mac via o seu iPad. Então isso daqui é principalmente interessante para o pessoal que trabalha com gerenciamento de redes, esse tipo de coisa, porque daí você está sempre precisando fazer suporte remoto, né, ou acessar um servidor, alguma coisa assim, e essas daqui são aplicações que permitem vocês a fazerem isso. Então elas têm seus prós e contras, mas aí a gente vai dar uma olhadinha principalmente na carinha delas e o principal, e quando é que eu recomendo uma, quando eu recomendo a outra. Bom, eu vou começar então com o Mocha VNC Lite. Você tem uma versão Lite e tem uma versão também paga. Então eu deixei o link aqui para vocês da versão Lite, justamente porque ela já resolve o problema e ela não é, digamos assim, ele não é tão completo quanto eu gostaria que fosse. Então deixa eu mostrar para vocês como é que ele funciona. Então vamos lá, como é que o Mocha funciona? A primeira interface que você vai ver quando você chegar aqui na abertura vai ser justamente para você conectar em algum dos servidores. Eu não tenho aqui nenhum configurado, então vamos criar um aqui. Então, você pode ver que a interface não é das mais intuitivas, né? Ou seja, ele vai permitir aqui que você coloque aqui o endereço IP, por exemplo. Então, esse daqui é o endereço IP do meu servidor aqui, na realidade da minha máquina onde eu estou justamente gravando o podcast. E para quem já conhece, ou seja, para quem já... Provavelmente se você já fez algum tipo de acesso remoto, você provavelmente já usou um VNC na sua vida. Porque ele é meio que o software mais comum aí que você tem dentro das empresas para você fazer acesso remoto. Então você tem lá o endereço IP, ele já usa lá a porta padrão. Ele vai perguntar aqui se tem algumas opções de MAC, de VNC, várias coisas aqui de opções de cor e tudo mais. Ou seja, se você quiser, você pode fazer toda a adaptação que você precisar ali. Então, para mim isso daqui já está bom. Mandei ele conectar, então, ele me pediu a senha. Ok, então agora ele já está conectando. Ok, então vocês podem ver que ele já trouxe para vocês aí a minha tela já inteirinha aqui da aplicação. O que é interessante é que ele trabalha com 2 telas, então vocês podem ver que eu tenho aqui o meu iPad, que está mostrando uma visão parcial da tela. Mas o monitor aí para vocês está mostrando uma tela inteira. Então isso daí é justamente porque ele já está adaptado, ou seja, ele já trabalha com 2, digamos assim, ele tem 2 telas diferentes aqui para você poder visualizar. E a interação é feita aqui pelo iPad. Então se eu quiser, por exemplo, o meu dedo passa a ser o mouse. Bom, parece que eu acabei de descobrir uma coisa ruim aqui sobre o Mocha, na realidade, sobre o Mocha Lite. Quando eu comprei da primeira vez esse software, ele era gratuito, né? Na realidade eu fiz o download, e eu tinha acesso livre ao desktop, mas pelo visto eles agora limitaram a versão do Mocha Lite. Então você teria que comprar o Pro para poder ter acesso a todas as informações. O que o Mocha Lite está me permitindo fazer aqui é simplesmente clicar. Então eu posso ver a minha tela inteirinha e eu posso clicar para mostrar o que eu estou fazendo, mas ele não está me permitindo mais, por exemplo, interagir com as janelas. Eu não consigo, por exemplo, dar um right click, né? Um clique com o botão direito, eu não consigo mover a janela mais. Então é aquela história, você tem o que você pagou, né? Ou seja, 0. Mas ficou aqui para mostrar para vocês pelo menos que é uma opção. Bom, na realidade o VNC eu coloquei então mais para constar, né? Justamente porque eu sei que tem muita gente que usa o VNC no desktop. E eu imaginei que poderia querer procurar o VNC aí dentro aí do iPad. Mas no fundo, a aplicação que eu realmente queria mostrar para vocês é esse do TeamViewer. O TeamViewer é uma aplicação que já está também disponível no iPad e no iPhone há um bom tempo. Ela é uma aplicação que, se você for uma empresa, ela é bem cara, se não me engano ela está na faixa de uns $200 mais ou menos, alguma coisa assim. Mas a parte boa é a seguinte, que o TeamViewer, para você usar de forma pessoal, ele é gratuito. Então você pode até lá baixar a aplicação. Ele sempre vai ficar com umas mensagenzinhas meio chatas, do tipo, se você gostou e quer usar de forma profissional, compre a versão TeamViewer HD Pro, blá blá blá. Então toda hora você vai receber essas mensagenzinhas.
Mas, fora isso, é uma aplicação muito boa. E também uma grande diferença que tem é o seguinte, o VNC Lite que a gente viu, ele só funciona na rede local. Ou seja, você não tem como configurá-lo para você acessar via internet. Se você estiver na sua casa e quiser acessar o micro da empresa, você não consegue. Já essas outras opções que eu vou mostrar para vocês, elas permitem que você façam isso. Na realidade, aqui o que acontece? Ela é uma aplicação tão simples de ser usada, que o que ele está pedindo aqui para você é o seguinte, não é bem o seu login e senha, ele quer saber já da sua máquina. Então, quando você configurou uma máquina lá para funcionar, e eu configurei aqui essa máquina que a gente tem, quer ver? Ok, então aqui, nessa mesma máquina que a gente apresenta para vocês a pauta, eu deixei o TeamViewer Server aqui instalado, e aqui é o que a gente vai usar, então. Então ele já deixa para você aqui uma ID, ele deixa você gerar uma senha aleatória, que você pode, digamos, depois assim, se você for usar isso aqui uma única vez, ou se você tiver alguém na frente da máquina para você usar, essa pessoa pode ela mesma gerar uma senha aleatória e depois te mandar um convite. O convite você pode gerar aqui mesmo, olha, convidar um parceiro. Então, isso daqui ele já te dá até um textozinho já, mostrando, já pedindo para a pessoa instalar o TeamViewer e tudo mais, que ele já deixa ali um e-mail meio pronto para você enviar. Mas para a gente o que é importante? Então, você tem que ter, tendo esse softwarezinho aqui instalado, seja no Windows ou no Mac, você consegue então ter acesso a ele via internet, inclusive. Ou seja, aí você não precisa mais estar fazendo acesso somente local, você consegue também acessar isso daqui remotamente da sua casa, ou alguma coisa assim. Inclusive, da parte de segurança, ele consegue até montar uma VPN entre a sua casa e a máquina onde estiver rodando essa aplicaçãozinha. Então, voltando então no iPad para vocês verem como é que funciona para ele conectar. Então aqui o que eu precisaria fazer para fazer a conexão? Vocês viram que lá tinha um ID, né, e tinha uma senha. Então tudo que eu preciso fazer aqui é justamente entrar com essas duas coisas. Então vamos lá. Uma vez que eu coloque aqui então o ID da máquina e a senha, basta clicar no conexão ao parceiro. E ele já me traz a conexão funcionando então. Ele já me dá aqui algumas instruções de como é que eu uso o sistema, se eu arrasto o dedo para deslocar o ponteiro do mouse, toco com o dedo, ele me dá um clique, né? O botão direito é com 2 dedos, então você pode redimensionar usando o pinch. A rolagem é feita com 2 dedos e zoom você pode fazer também zoom com o gesto de esticar, né? Seria o pinch. Então, ok. Então aqui vocês podem ver que eu já tenho a minha tela lá que eu estava fazendo a apresentação, já está aqui para a gente poder manipular. E do lado da tela de apresentação, você vai ter uma informaçãozinha mostrando que ele está sendo utilizado, ou seja, aquela tela do TeamViewer mesmo sumiu, mas abriu esse pop-upzinho aqui na parte inferior direita, mostrando para a gente que tem alguém usando o sistema. Inclusive eu posso até, se eu quiser, cancelar, fechar essa conexão. Então, voltando aqui para o iPad. Então, aqui a interação é bem legalzinha. Então eu posso fazer o zoom para poder aumentar e diminuir a tela, para eu poder acompanhar. Eu posso dar o clique, né? Se eu clicar aqui nas tabs, eu troco as tabzinhas. Mas esse é uma coisa interessante. O que eu gosto nesse sistema aqui, que é diferente dos demais que eu vou mostrar para vocês, é o seguinte. Vocês podem ver que tem um mouse na tela. E o movimento do meu dedo aqui está, na realidade, controlando aquele mouse. Então, isso é uma coisa que algumas pessoas gostam e outras detestam. Eu acho que fica mais fácil de utilizar. Por quê? Porque na grande maioria dos outros aplicativos, e aí vocês vão ver quando eu for mostrar os outros para vocês, ele tenta fazer com que o seu dedo vire o mouse. Então, você não seria meio como se você controlasse o mouse, mas o mouse estaria exatamente embaixo do seu dedo. E como a interface do Windows, do Mac, a interface do desktop em si, ele não é uma interface para toque, né? Ele precisa de mais precisão, eu acho que fica um pouquinho mais difícil você conseguir controlar o mouse dessa forma. Então, no formato que o TeamViewer faz, eu gosto bastante. Por quê? Porque daí você está vendo o mouse, você clica em qualquer lugar da tela que você quiser, e aí você controla o mouse que você está usando aí na tela. Então, se eu quiser, por exemplo, clicar num link, fica muito mais fácil e muito mais preciso para eu fazer isso. Então, eu coloco o mouse lá em cima, clico, e ele me traz daí a janela que eu estou pedindo para ele.
Vou fechar essa janela, fica muito mais fácil eu controlar o mouse, nesse caso aqui, do que eu ficar tentando acertar o xizinho lá da tab. Então, essa daqui é uma opção. E aí você tem as opções para usar o teclado, então tudo que você escrever aqui vai diretamente lá para o computador. Eu posso fazer o right click então aqui com o botãozinho aqui de baixo, ou apertando, dando um toque na tela com dois dedos. Ele também funciona. Posso voltar então à tela do tamanho original que estava e tudo mais, então eu posso controlar direitinho. Então é assim. E como ele tem essa aplicação então para ser instalada tanto no Mac quanto no Windows, essa é uma aplicação que é extremamente poderosa. Eu recomendo para quem não está querendo usar para uso comercial, né? Ou seja, para quem está querendo usar somente para uso pessoal e precisa fazer algum tipo de acesso remoto de tempos em tempos, eu diria que essa é uma aplicação aí apropriada para você. Assim, principalmente porque ela é de graça e já oferece praticamente tudo que você precisa para acessar as aplicações que você quer usar no seu PC. Ok, então para eu poder mostrar para vocês a próxima aplicação, eu vou trazer o iPad aqui de volta na tela. Então, e aí vocês podem ver que a interface dele já é uma, digamos assim, mais iPad-like, né, que eu diria, que seria, ao invés dele já ir diretamente para os negócios, né, e já permitir que você crie conexão e tudo mais, aqui o approach é um pouco diferente, né, aqui ele te dá o quê? Ele já te dá meio que uma areazinha de trabalho. Então, daqui seria o menu que você pode escolher o que você quer fazer com ele. Então, se você entrar aqui no menu, aqui na parte superior esquerda, você tem lá sobre o Remote HD, você pode ver o seu dock, que seriam as aplicações do Mac que você está rodando. Você pode também escolher várias aplicações para você poder lançar, né? Então ele te facilita um pouquinho a vida nisso. Ou seja, ele vê todas as aplicações que você tem instalada no seu micro e deixa você lançar por aqui. Que é justamente para facilitar o trabalho de você ter que entrar no diretório, escolher uma aplicação, esse tipo de coisa. Então ele tenta te organizar a vida um pouco mais desse jeito. Se você quiser fazer uma busca dentro do seu HD e tudo mais, você pode fazer tudo por aqui. Agora, se eu quiser fazer a manipulação mesmo da minha tela, né? Então aqui eu vou ter duas formas de fazer. Eu posso clicar daí aqui no canto superior direito, onde ele vai trazer essa telinha de desktop aqui para full screen. Então, uma vez que a tela está aqui em full screen, aí agora eu posso começar a pegar e fazer a manipulação que eu quiser. Então, e é o que eu falei, nesse caso aqui ele transforma o seu dedo como sendo o seu mouse. Então vocês podem ver que eu estou mudando a tela de lugar através do meu dedo, através da utilização do meu dedo. Então ele demora um pouquinho para responder, mas você pode ver que está funcionando. Que assim, é uma ideia legal você usar o seu dedo como mouse, mas no dia a dia eu continuo dizendo que eu acho que é um pouquinho complicado. Eu acho que você não tem precisão suficiente para usar janelinhas pequenas manipulando com o dedo. Então, justamente porque assim, a tela já não é feita para isso. E aí você joga para uma telinha de iPad que é menor do que o seu monitor, fica bem complicado você conseguir fazer essa manipulação. Eu costumo usar o Remote HD justamente porque eu comprei ele há um bom tempo atrás e ele era um dos mais baratos na época e que já resolvia para mim o meu problema. Mas, digamos assim, eu acho que hoje, como existe o TeamViewer, eu recomendaria o TeamViewer para quem quer uma opção barata simplesmente, desde que não seja para uso profissional, claro. E aí você tem aqui uma telinha aqui na parte de baixo que dá para você os controles, né? Então você pode fazer o controle para começar a tocar uma música, alguma coisa assim. Você pode fazer o controle tudo por aqui. Se você quiser, digamos assim, usar o seu iTunes ou usar alguma outra coisa. Inclusive trazer o som, né? Ou seja, ele consegue trazer o som também do que você está fazendo no seu micro. Ele traz também para o seu aparelho no iPad. Basta clicar aqui nos alto-falantes. Bom, então, se você não quiser usar ele simplesmente como se fosse um VNC, né? Ou seja, simplesmente conectando como um terminal remoto, você pode também usá-lo como se fosse um trackpad, por exemplo. Então, a opção que você tem aqui no canto inferior esquerdo, se você clicar aqui, ele se transforma num trackpad. Então, ele envia comandos daí pela rede, você consegue controlar seu mouse, você está vendo aí o caminho que eu estou seguindo, né, para fazer o controle.
Por exemplo, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo quando eu movo lá e, ao mesmo tempo, estou fazendo o controle, por exemplo, no meu micro de destaques. Então eu deixo o mouse ali. Se eu fizer a movimentação, vocês podem ver que eu estou movimentando o mouse. E agora a movimentação do mouse que eu estou fazendo é o quê? É basicamente o controle que eu estou fazendo aqui pelo trackpad. Então essa é uma aplicaçãozinha aqui bem interessante. Ela é relativamente simples, eu acho que justamente ela vem evoluindo aí com o passar do tempo, porque ela já é bem antiga, mas ela acaba sendo uma opção também, ou seja, ela, na realidade eu coloquei ela aqui justamente por quê? Porque embora o TeamViewer ele seja uma opção bem interessante para quem está fazendo uso pessoal, ele não pode ser usado comercialmente, então você teria que pagar a versão cheia, né? Que é bem cara. Já o Remote HD, ele te dá todas essas funcionalidadezinhas aí bem legais, e ele pode ser usado inclusive profissionalmente. Então, se você for fazer alguma coisa de forma profissional, é uma opção aí para colocar na mesa. Ele também funciona então para Mac e para Windows, e ele pode ser usado para acesso tanto local quanto remoto. Ao desconectar aqui dele, vocês podem ver que eu tenho aqui uma lista de servidores aqui onde eu já me conectei em algum momento e que ele me permite voltar a conectar. Então, a outra coisa que é interessante é o seguinte: da mesma forma que, por exemplo, o VNC você precisaria ter o VNC Server, o TeamViewer você precisa ter aquele TeamViewer Server instalado, nesse caso aqui do Remote HD, a mesma coisa, você precisa ter um Remote HD Server instalado também na máquina. Isso daqui eu não vou nem ficar me repetindo, mas para todos eles é a mesma coisa. Então, qualquer que seja a opção que você escolher, você sempre vai ter que ter um serverzinho instalado na máquina para poder fazer a conexão. Bom, e a última opção que eu tenho de hoje é o Splashtop. O Splashtop é o seguinte, ele também funciona da mesma forma que os outros que a gente mostrou, ou seja, ele tem lá conexão via acesso remoto, acesso local, acesso a Mac, acesso a PC. Bom, então o que eu mais gosto do Splashtop é que ele tem uma diferença principal com relação aos outros controladores que eu mostrei para vocês, que é o seguinte: os outros, eles basicamente parecem ser, eu não tenho como dizer isso tecnicamente, mas a impressão que dá é que eles são meio que uma variação do protocolo de VNC, que a gente já tinha desde antigamente. O Splashtop ele fez uma coisa totalmente diferente, que foi o quê? Ele focou na performance. E a impressão que eu tenho é que ele fez o seguinte: ele pegou e acabou colocando uma... Ao invés dele simplesmente tentar redesenhar telas e tudo mais, a impressão que dá é que ele criou mesmo um stream de vídeo, como se fosse um vídeo IP, tipo um Netflix da vida, né? Como se fosse um canal de vídeo e um canal de áudio. E o mais legal disso tudo é o seguinte: ele pega e ele ficou extremamente rápido por causa dele ter feito isso. Então você consegue inclusive tocar vídeos e tudo mais no seu aparelho e fazer o stream disso diretamente para o Splashtop. Então você conseguiria... você pode ver aqui que uma das primeiras coisas que ele faz foi, na realidade, mudar a resolução da tela do meu micro. Então vocês estão vendo aqui que esse daqui é o micro onde eu estou gravando o nosso podcast. Agora, aqui é a tela justamente que vocês estão vendo do próprio Splashtop. Okay, então eu consigo manipular a tela através do uso do meu dedo mesmo, como se fosse o mouse, ou seja, parecido com os outros. E eu consigo escutar tudo que acontece na minha tela. Então, assim, eu não vou ter muito como mostrar isso aqui para vocês aqui, mas o legal é justamente isso, porque quando ele instala o servidorzinho dele, ele consegue capturar todo o áudio que está acontecendo ali no vídeo, então, e passar isso daí via rede para mim também. Então, é bem o conceito como se fosse um canal mesmo de vídeo sob demanda. Então, esse daqui eu recomendo para quem? Para quem tem conexão, às vezes, de alta velocidade e quer, por exemplo, eu estou na praia, quero assistir um vídeo em flash lá da minha casa. Então eu consigo pegar, conectar via internet no meu micro lá de casa, colocar o vídeo para tocar e com isso começar a ter o stream direto do vídeo e do som do meu computador para o meu iPad. Então, assim, o que eu considero que está mais estável hoje, o que eu considero que está mais pronto mesmo como um produto final, é justamente o TeamViewer. Ele, para mim, é o vencedor aí do podcast de hoje. Como ele... Aí você vai ter a opção de pagar uma fortuna por ele para você usar para uso profissional, que talvez isso valha ou não a pena para você.
mais para uso pessoal, tipo arrumar o computador da sua mãe ou arrumar o computador do seu primo, o que quer que seja, ele é uma boa opção. Depois dele, eu acho que um que está relativamente legal é o Remote HD, e o Splashtop ele tem muito potencial. Na realidade, em vários websites que eu vi por aí, o Splashtop é a recomendação. Eu vi muitas pessoas recomendando o Splashtop, vi muitas pessoas recomendando o TeamViewer. Os outros dois, o Mocha VNC Lite, eu recomendo só se você quiser mesmo conhecer, se você for muito fã do protocolo de VNC. O Remote HD eu acho que é uma opção também válida. Então eu recomendaria um desses três, o TeamViewer, Remote HD e Splashtop. Meu nome é Luciano Fagundes, esse foi o Techno Hour, eu espero que vocês tenham gostado e falo com vocês de novo na semana que vem. Um abraço, até mais. You've got mail. Hey AOL, what the hell are you doing? Is there any part of the internet that you don't want to ruin? Sure, Arrington's a jerk, but he's our jerk. Damn it, TechCrunch without him, well it just won't work. Hey Ariana, you're a real smart lady, but some parts of your business, well they seem kinda shady. From unpaid bloggers, now you're firing Mike. You just can't fire someone you don't like. Well, we don't read TechCrunch for its high moral standards. We read it for the drama and MG Siegler's reporting. Yeah, Arrington is a jerk, but he's our jerk. Damn it, you can't have the original Enterprise without Captain Kirk. Just like I don't read the Huffington Post to find out the news. No, I read it for the cute cat videos and I read it for the boobs. Oh, all good websites have certain things that we like. Eric Schoenfeld's great, but see, he's not Mike. When you hook up with AOL, I guess you buy into their business plan. Blogging on an assembly line, just empty words we packaged in. No regard for the quality, and no regard for personality. Just automatons punching keys. But I want real people and ideas, sometimes conflicted and messy. That's what real people write in free. You've got mail. Whatever you say about Arrington and his conflicts of interest, the man at least he speaks his mind, no matter the consequences. Oh, hey AOL, what the hell are you doing? Is there any part of the internet that you don't want to ruin? Please stop buying things that I like to read, especially sites you don't understand and you don't need. Oh,